Segundo as culturas hindu e yogi e estudos do ocultismo, teosofia e conscienciologia, os chakras são centros de absorção, esterilização e administração de energias no duplo etérico. São estudados por diversas religiões, escolas espiritualistas e pesquisadores que chegam a alguns conceitos com relação às suas funções, formas e funcionamento. Mas o que são os chakras? A gente vai fazer uma conexão telúrica para tentar entender um pouco mais sobre eles. Você está pronto, Camerino Neto? Prontíssimo, Maíra Brandão. Vamos lá. Para conversar sobre esse assunto, trouxemos uma convidada com mais de 30 anos de estudo e algumas centenas de alunos em vários países do mundo. Para além desse currículo, ela tem uma experiência pessoal muito rara em pessoas no Ocidente, um fenômeno que abriu 7 chakras do seu corpo. A Lu Gamache conversa com a gente direto de Portugal. Obrigado, Alu. Boa noite, rádio. Estou aqui muito feliz de estar conversando com vocês. Aceitei o convite com o chakra do coração totalmente aberto. A Lu está conversando com a gente lá de Portugal, lá já é noite, aqui é tarde, mas os nossos ouvintes podem ouvir esse podcast a qualquer horário, né? Lu, num dos vídeos do seu canal, você diz que acredita num dia em que a ciência vai tratar os chakras como órgãos do nosso corpo. A gente queria começar nosso bate-papo por aí. Veja bem, nós somos do Nordeste, nós somos brasileiros, então vocês vão entender claramente o que eu estou falando. Os chakras já são tratados pela ciência em outros países. Por exemplo, eu trabalho numa escola na Suíça de medicina alternativa já há mais de 20 anos. E uma das coisas que eu faço lá é exatamente isso, é tratar as pessoas através dos chakras, não é? Os chakras, eles são órgãos sutis que compõem toda a economia orgânica do nosso corpo. E não significa que, se só tratar o chakra, a doença vai desaparecer. Não. Apesar de que tem coisas que, quando é provocada por um chakra desalinhado, a gente vai conversar mais para frente, e vamos falar sobre isso, né? Pessoas que têm chakra desalinhado, que dá enxaqueca e tal. Então, tem coisas que, quando os chakras não estão alinhados, é a mesma coisa que quando o estômago não está bem, então o fígado não está bem, isso dá dor de cabeça, dá enjoo, não é? O apêndice é um órgão que hoje é um órgão físico que nós não precisamos mais. Porém, os chakras são órgãos sutis que nós precisamos compreender muito para ter uma vida melhor, para envelhecer mais devagar. Se você for conversar com as minhas pacientes, elas vão adorar, porque eu não deixo ninguém envelhecer. Que maravilha. Lu, há relatos que falam em mais de 200 chakras, mas tem 7 que são um consenso, né? Dá para falar de cada um deles um pouquinho, uma coisa rápida? Vamos sim. Existem os chakras primários, né, que são os chakras principais, que são vindo de baixo para cima. Você vai ter aí chakra sexual ou kundalínico. O chakra básico, você vai ter o plexo solar, você vai ter o cardíaco, você vai ter o laríngeo, vai ter o chakra frontal, o chakra coronário. E esses são os chakras principais que estão ligados também a atividades principais, atividades nobres do corpo. O chakra coronário, ele é um chakra extracorpóreo, é o chakra da glândula pineal. Para você ter uma ideia, a glândula pineal é chamada pela ciência da caixa preta. E é de onde vem aquele tema. Só conseguimos até hoje utilizar 10% do cérebro. Por quê? Porque temos uma glândula, como as outras, não é? Que ainda não se descobriu a função e como que essa glândula se comunica de uma forma mais presente com o cérebro. Não é, por exemplo, quando nós vamos suar, a glândula sudorípara se comunica com o cérebro e a gente sua. Então, tem a glândula pineal, que é associada a esse chakra extracorpóreo que eu estou falando, não é? Que tem diversos nomes. Você vai ver que eu procuro sempre tratar os chakras com nomes brasileiros, porque nós temos um idioma.
Nós temos um idioma Brasil. Já trabalhei fora, já trabalhei no Oriente, e mesmo lá no Oriente, quando eu falava o nome dos chakras, eu falava no meu idioma, por ser uma luta pessoal minha. Eu acredito que quando as pessoas começarem a chamar chakra coronário, chakra frontal, não ficar falando o nome indiano, é uma forma da pessoa, a língua, o idioma, ele educa, né? Então, quando nós começarmos a falar até o nome desses órgãos com o nosso próprio idioma, vamos estar mais abertos a aprender sobre ele. Vamos falar agora um pouco do chakra frontal. Eu estou dizendo um pouco, para você ter uma ideia, quando eu dou curso de chakra, são 70, 80 horas. Então, eu estou fazendo aqui um resumo para não deixar de responder a pergunta que vocês estão fazendo. O chakra frontal, ele tem toda uma relação com o nosso raciocínio. Qual é a função, né, da nossa mente? A mente, ela precisa questionar, ela precisa buscar a tradução das coisas que ela questionou, e depois ela arquiva aquilo que ela aprendeu. Se a gente não vive assim, vai se tornando uma pessoa alienada, que não questiona nada na vida, não é? Eu digo assim, quem não usa o chakra frontal é educado só pela orelha. Então, tudo que todo mundo que diz acredita, não tem condições de desenvolver uma opinião própria. Então, a função do chakra frontal é nos estimular a questionar. No Brasil, com tudo que nós estamos passando, se nós já soubéssemos, se já tivesse automatizado o nosso chakra frontal, a gente estaria questionando muita coisa que está acontecendo no nosso país, muito mais do que brigando entre irmãos, não é? Então, a primeira coisa que o chakra frontal faz é nos incentivar a fazer pergunta, a questionar, a mobilizar a nossa curiosidade, a mobilizar o nosso centro de conhecimento. E à medida que a gente vai traduzindo aquilo que a gente questionou, vamos indo, mergulhando para um ponto mais profundo do chakra, até que a mente se satisfaz com aquela tradução e aquele arquivo, aquela informação, aquele aprendizado fica ali, esperando uma outra idade ou uma outra experiência de vida vir questionar tudo de novo, buscar novas traduções. Quando nós mudamos de paradigma, quando nós mudamos de opinião, não é? Mudamos radical, não gosto de laranja e agora adoro laranja. Só para dar um exemplo bem simples. É o chakra frontal que está trabalhando. Ninguém consegue fazer nenhuma transformação na vida sem se questionar, sem buscar tradução. Né? O que é buscar tradução? Ouvir um, ouvir outro, ler, né? Até que o coração ou o próprio chakra frontal dê um sinal, uma intuição de que, por enquanto, aquela informação é satisfatória. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do chakra laríngeo. O chakra laríngeo ele fica na região da garganta, né? Ele parece direitinho como um escorpião. A função dele é estimular toda a nossa expressão. É muito comum vocês ouvirem por aí que o chakra laríngeo é o chakra da fala. E muito aluno meu já me perguntou, Alu, e quem é mudo não tem chakra laríngeo? Tem, porque a expressão não é só falada, né? A expressão do olhar, você vê que tem pessoas que com o olhar ela já lhe diz tudo. Tem uma pessoa que tem um chakra laríngeo bem trabalhado, e tem pessoas que têm assim, um rosto que você olha para ela, se ela está feliz, se ela está triste, se ela ganhou na loteria, se ela ficou viúva, a cara é a mesma, né? Então, você vê que essa pessoa deve estar com problemas sérios no chakra laríngeo, porque não está conseguindo expressar. Nós temos milhares de músculos no corpo, e a função do chakra laríngeo é criar a harmonia, a mobilidade
para que todas as nossas células estejam presentes, vivas, acordadas, despertas em tudo que a gente está fazendo. Agora nós vamos falar do chakra cardíaco. Ele fica no centro do peito, não é? Esse chakra, ele tem a ver com as emoções. Tudo relacionado à emoção, a sentimento, a sensação, esse chakra se manifesta. A coisa mais difícil para uma pessoa é pensar e sentir com harmonia. Se fosse assim, a gente nunca diria na frase eu amo aquele desgraçado ou eu amo aquela desgraçada. Ou seja, o coração quer uma coisa que a mente sabe que não é boa para o coração, e muitas vezes a mente quer uma coisa também que sabe que não é boa para o coração, que é quando, por exemplo, a pessoa casa por dinheiro, sei lá, não foi por sentimento, foi por uma decisão mental, racional, não é? E isso traz muito desequilíbrio na ação desses dois chakras. Eu estou insistindo, falando um pouco mais desses dois juntos, porque são esses dois chakras que são o comandante e o capitão da nossa ação. A gente tem uma ação mais harmônica, uma vida mais equilibrada. Todo desequilíbrio vem com o desequilíbrio do chakra cardíaco com o chakra frontal. Isso faz com que a gente crie paradoxos imensos dentro da gente. E o paradoxo é importante porque estimula você a conhecer o outro lado da coisa, né? Mas se viver o tempo todo em paradoxo, ninguém aguenta. É isso que gera desequilíbrio, baixa imunidade. Eu tratei muitas pessoas com problema de drogas, mas com problemas mesmo, eram problemas porque elas queriam largar. Quando uma pessoa me procura e diz, eu uso droga, você acha um problema? Ela diz, não, irmão, então você não é meu paciente. Eu só trato daquele paciente que diz, não, droga para mim é um problema, Lu. E todos eles, assim, sabe, de 100 em 100, tinham desequilíbrios profundos no chakra cardíaco, né, que é por onde é mobilizado todo o nosso sentimento, em ressonância, em atuação com o chakra frontal, que é o chakra da razão. Eu estou indo rápido demais? Não, tá perfeito. Tá legal? Tudo bem. É que às vezes me dá saudade de ver vocês um pouquinho. Então, vamos embora. Lembre-se que vocês estão falando com a professora. Se a sala ficar muito silenciosa, a professora desconfia se os alunos estão dormindo. Estamos acordadíssimos aqui. Então, vamos falar agora de um chakra super importante também, que é o chakra plexo solar. Né? Ele fica ali na região do estômago, na região do umbigo. Ele é um chakra extracorpóreo também. Você põe a mão no umbigo, assim, a mão no estômago, mas um palmo ele está acontecendo nessa região. Quando eu dou aula, eu digo que muita coisa que a gente associa ao anjo da guarda ou ao nosso mentor espiritual é o chakra plexo solar trabalhando. A função dele é dialogar, não é? Fazer sinapse. Sinapse é uma forma científica de falar de diálogo. Então, dialogar com todos os nossos corpos para ver o nível de equilíbrio que a gente está. A melhor forma da gente entender o plexo solar é com uma historinha. E eu vou contar uma que foi quando eu aprendi o que era plexo solar. Não estava conseguindo aprender, e aconteceu na minha casa uma situação que eu fiz, puxa vida, agora eu já sei o que é plexo solar, e vou contar para vocês aqui. Nós hospedamos um rapaz que veio do interior, e que ele precisava passar no vestibular, ele precisava passar, a família dele não tinha dinheiro para pagar cursinho, e se ele não passasse, ele não teria condição de ficar em Salvador, né? Então ele estava muito nervoso e tal. E ele foi, fez o vestibular, e a gente acompanhando tudo aquilo, assim que o jornal saiu,
nós fomos na rua comprar o jornal, e ele ficou tão agoniado que ele foi para a porta da faculdade, ali na Joana Angélica, em Salvador. Depois me volta o menino triste, que não tinha passado no vestibular, e a gente super alegre, porque viu o nome dele no jornal, né? Ele chegou e meu pai disse: como, rapaz, você não viu o seu nome? Não é possível, olha seu nome aqui. Quando ele olhou o nome, ele desmaiou. Essa história acabou no pronto-socorro. Então, o plexo solar é aquele que, se a gente não está num momento equilibrado para tomar, para constatar determinadas realidades, traição. Por que dizem, né? O marido e a mulher são os últimos a saberem? Porque o plexo solar, ele vai nos preparando. Vocês conhecem aquela piada do gato que caiu do telhado? Famosíssima essa piada, Sim. né? Então, a ação do plexo solar é mais ou menos assim: olha, o gato caiu do telhado, olha, as duas perninhas do gato não estão funcionando. Ou seja, é um chakra que nos prepara para um grande confronto. E ele tem sensações físicas que vocês vão reconhecer. Sabe quando passa uma situação que dá até um frio na barriga? Alô, já ouviram essa expressão? Nossa, fui assaltada e me deu um frio na barriga, pensei que ia ter um infarto. Então, ele chega a dar a sensação física. Esse é o chakra plexo solar. Eu sempre recomendo, tanto a meus alunos como aos meus pacientes, que quando sentirem incômodos no estômago, que dê atenção, e preste atenção se está saindo, se está levando todos os documentos, está levando a chave da casa, não é? Porque todos nós temos consciente, inconsciente, subconsciente, e a função do plexo solar é nos ajudar a mostrar aquilo que está na nossa frente, mas nós ainda não tivemos condições de ver. Né? Por isso que eu acho lindo o nome dele em português, plexo solar. Olha que coisa linda. É verdade. O medo e a raiva também são sentimentos que estão aí pela barriga. Medo, né? E raiva tem tudo a ver com plexo solar. Não é? Tanto o medo quanto a raiva eu chamo de cortinas do plexo solar. A função do medo é dizer assim, ó, Maíra, né? Seu nome? Ó, Maíra, você ainda não, você vai fazer uma coisa de muita responsabilidade e você ainda não está preparada para isso. É só isso que o medo quer dizer. O medo é um recado que o plexo solar manda para a gente. Se prepara, se organiza, talvez não seja agora, mas não desiste. O medo não é para a gente desistir. Muito pelo contrário. Feliz daquele que tem medo. Se você tiver medo de alguma coisa, aí é a notícia que você tem que insistir. Não é? Que seu plexo solar está lhe dizendo: é esse aí o caminho, você achou e já viu o obstáculo, olha que esperta, não foi surpreendida, que a pior coisa do mundo é a surpresa. Na verdade, principalmente as surpresas negativas. Então, o plexo solar, o recado através do medo é só isso. É por aí, mas tem um obstáculo, você tem que se preparar melhor com esse obstáculo, você tem que se organizar melhor para poder enfrentar, confrontar, e quando ele manda o recado através da raiva, ele está falando da nossa perda de tempo. Não é? Raiva, quando você está com raiva, o nosso fígado libera muita coisa ruim. Quando eu dou aula, eu digo assim: a raiva que você sente do seu adversário envenena você, não envenena ele. Então, se a gente está com raiva, a gente tem que procurar fazer alguma coisa imediatamente, porque você vai estar com raiva de alguém e quanto mais raiva você tiver, mais mal você está fazendo a você mesmo. Né? Os psicopatas, por exemplo, sabem disso. Por isso que eles botam as pessoas com raiva, porque a pessoa vai perdendo o controle, vai perdendo o contato com a consciência, e o plexo solar, quando a pessoa está com raiva, chega um momento que não consegue nem proteger mais, né? De tanto acúmulo de densidade nessa região. O próximo chakra o chakra básico, eu dei esse nome a ele. E hoje muita gente usa,
né? Quando eu comecei a falar de chakra, há uns 35 anos atrás, o povo achava que eu era doida. Hoje, eu acho que eu era mesmo, porque como é que você vai falar de uma coisa num lugar que ninguém sabe, não é? É para tomar pedrada mesmo, né? Enfim. Então, mas por que eu estou dizendo essa brincadeira? Porque essa brincadeira tem a ver com o chakra básico. O chakra básico é onde concentra toda a nossa força, todo o nosso talento. Por isso que eu acho que o nome básico para ele é perfeito. É onde concentra todo o nosso potencial, é de onde vem a nossa força, de realização. Não é? Existem exercícios respiratórios que eu peço a meus alunos que eles façam uma inspiração profunda, tentando passar do estômago, buscando o chakra básico. Eu sei que não vai conseguir chegar lá, mas esse exercício ele ajuda muito, não é? Se você está passando por uma situação difícil, até você circular, passar a mão circulando no chakra básico, você já sente a sua força chegando. Ele fica a mais ou menos a 4, 5 dedos abaixo do umbigo, não é? E ele é ali onde está toda a nossa força. A força do homem está nas vísceras. E o chakra básico, ele está ali, ele é bem visceral, a função dele é trabalhar a nossa sobrevivência. É o chakra básico que, se tiver 2 pessoas na canoa, vai empurrar outra pessoa para você sobreviver. Sabe, assim, a função dele não é com o outro. A função do chakra básico, ele é bem instintivo, a função dele é nos proteger. Não é? Ele não é bom para nosso pai, para nossa mãe, ele é bom para a gente, ele é a função dele. Né? O cardíaco tem a função de amar, tem a função de ampliar para diminuir os preconceitos, se possível, acabar com eles, mas a função do chakra básico não. Ele é o chakra da nossa sobrevivência, dos nossos talentos. Esse nome Eu Sou, eu acho que seria muito legal também para esse chakra, porque é ali que está a nossa digital. Quando a gente vive, não é? E sabe da existência do chakra básico e aprende a fazer essa perguntinha assim, o que é realmente básico para mim? O que eu preciso para viver, para sobreviver? Cada vez que nós estamos conversando, e se essa conversa for séria, for profunda, for meditativa, tem pessoas que até sentem mobilizações na região do chakra básico. É por isso que se essa região também ela fica machucada, um acidente, enfim, qualquer coisa que machuque, essa região nos atinge muito, porque é o centro total da nossa força. E o 7º chakra é o chakra sexual ou kundalínico, não é? É o chakra que estimula a nossa sexualidade. Já explicando aqui também que sexualidade tem 3 divisões. Existe o sensualismo, que esse chakra sexual trabalha também, que é aquele abraço gostoso que a gente dá no amigo, que não mobiliza a nossa sexualidade, não mobiliza vontade de ter sexo, não mobiliza o tesão, mas que a gente gosta da pele, gosta de abraçar, o abraço que a gente dá num filho querido, num amigo querido, né? Tem energia kundalínica aí, né? Na versão do sensualismo. Aí tem uma segunda, que é a sensualidade, que aí já é completamente diferente do sensualismo. A sensualidade é a versão do chakra sexual quando você começa a dar sinais de que está sentindo atração pelo outro. Né? Então, quando você começa ou a sorrir, ou a jogar um charme,
ou a olhar, será que meu nariz está sujo? Será que tem um pedaço de alface no dente? Sabe? Isso é exemplo que eu dou para os meus alunos, viu? E eles aprendem. Então, aí já é o chakra é a versão sensualidade do chakra sexual. E o terceiro é a sexualidade propriamente dita, não é? Com quem você troca relações sexuais. E aproveitando para dizer que quando você troca relação, tem uma relação sexual, é a maior forma de troca de energia com outro ser humano. Se você tem uma boa atividade sexual, o que é que eu estou chamando de uma boa atividade sexual? Se é bom em todos os sentidos, não só no sentido físico, não é? Se ele é bom, é uma troca de energia de cura muito grande entre parceiros. Se não é bom, é uma troca de doença entre parceiros que leva a problemas sérios também. A grande maioria das pessoas que eu trabalhei com depressão tinham problemas no sexo, no chakra sexual, em função de baixa estima. Então, acho que eu fiz aqui um bom resumo dos 7 principais. Deixa eu só tirar uma dúvida, Alu. Esse chakra, ele também é conhecido como chakra sacro. Algumas tradições chamam como sacro. Existe isso? Existe. Estamos falando da mesma coisa? Estamos, mas tem também algumas pessoas que chamam chakra sacro do que eu chamei aqui de chakra básico. O que a gente precisa entender é o seguinte: isso veio do Oriente, não é? A diferença de espiritualidade e religião é fundamental eu falar sobre isso agora, para você entender até por que, às vezes, as pessoas têm atrapalhação com o nome dos chakras. A espiritualidade no Oriente é o estudo, por exemplo, dos chakras, é o estudo do campo áurico, da nossa aura, é o estudo do nosso cordão umbilical etérico, que é a parte etérica que fica quando o neném nasce, que corta. Então, isso é espiritualidade. Religião é aonde você expressa a sua porção espiritual. Então, chakra, eles são órgãos espirituais, órgãos etéricos. Não é? Para o Ocidente, não veio a espiritualidade, principalmente para o nosso país, o Brasil. Já chegou aí o catolicismo, né? Há 500 anos atrás, na Inquisição, inclusive, no momento de Inquisição seríssimo, e eu gosto, sempre que eu tenho a oportunidade de falar ou com a rádio ou com um jornal no Brasil, de falar sobre isso. Para mim foi uma grande surpresa quando eu cheguei na Suíça, quando eu cheguei no Oriente, e vi a diferença de espiritualidade e religiosidade. Então, no Oriente tem muitas religiões, budismo, Krishna, hinduísmo, mas essa parte espiritual do Yin, do Yang, dos chakras, todos eles sabem a mesma coisa. Então, como foi trazido esse conhecimento para cá? Eu digo que eu já trabalhei lá também, na Tailândia. Como esse conhecimento foi trazido de forma, assim, pessoas que eu fazia um cursinho de final de semana, né? e pequenos workshops, erros de tradução, que é bem difícil. Eu, para ler o Bhagavad Gita, para você ter uma ideia, eu fui estudar sânscrito. Eu li o Bhagavad Gita, quem me visse na praia, diz, olha a doida ali, porque eu estava com um dicionário de sânscrito e com o Bhagavad Gita na mão, para eu saber o que é que eu estou falando. Então, o mais importante dos nomes é a gente reconhecer a função, entendeu? Até porque, se a gente for pensar também, a sexualidade é uma coisa básica no homem. Não é? A gente precisa praticar o nosso sensualismo, quer ter carinho para os nossos amigos. Nós, nordestinos,
principalmente baianos, somos o povo, na minha opinião, que já trabalhei em mais de 400 cidades no mundo, que temos o sensualismo mais desenvolvido, porque nós abraçamos, né? As mulheres se abraçam, se beijam, os amigos se encontram na praia, se abraçam de sunga, não tem aquela coisa mais fria que você encontra na Europa. Então, em função disso, nós temos o sensualismo bem desenvolvido, que acabou desenvolvendo também a nossa sensualidade, não é? E eu acho que, como há 30 anos, mais de 30 anos como professora desse tema, eu digo que o povo brasileiro, principalmente nós daí do norte, que temos mais acesso ao mar, não temos um inverno rigoroso, então temos mais acesso ao mar, lidamos melhor com esse chakra, que é o chakra da sexualidade. E você falou de 200 chakras. Na realidade, são muitos, porque os nossos poros são chakras também, eles são os chakras terciários. Não é? Cada poro que você tem é um chakra. São chakras terciários. E os chakras secundários são os chakras dos dedos da mão e dos dedos dos pés, que tem a ver com a nossa lateralidade, psicomotricidade. Né? O que é psicomotricidade? É se o nosso psique, se a nossa alma, se a nossa condição de pensar está bem alinhada. Se você vê uma criança que tem um autismo, você vê que ela vai ter problemas de psicomotricidade. Crianças que são dislexas, você vai ver que ela tem um problema na psicomotricidade, não é? Eu já trabalhei muito caso de crianças assim, de ter, inclusive, uma psicomotricidade melhor, trabalhando os chakras secundários, que são 20, 10 nas mãos e 10 bem na pontinha dos dedos, bem no final da falange. Então, é isso. Nossa, o corpo da gente é muito poderoso, né? Tem muitos acessos. E quando nós descobrirmos, querida, eu depois que descobri os chakras, nossa senhora, você está falando com uma pessoa que já fez 3 cirurgias cardíacas. Porque eu nasci com problema congênito, geralmente as pessoas já morrem na primeira, se escapa da primeira, morre na segunda, na terceira o índice é pequenininho. Tanto é que eu morri na terceira, fiquei 8 minutos morta, mas voltei. Papai do céu me trouxe de volta. Isso tem 7 meses. Então, quando você começa a trabalhar, isso não tem a ver com religião. O maior problema de chakras, principalmente para a gente no Brasil, é porque as pessoas acham que tem a ver com as religiões orientais, que a espiritualidade não é ciência. Espiritualidade é a nossa porção espiritual. Religião são dogmas criadas pelo homem. Espiritualidade não tem dogma. Espiritualidade veio da observação. Foi observando que os filósofos orientais descobriram esses órgãos, não é? E foram escrevendo sobre eles. Então, a espiritualidade é o acúmulo de conhecimento, é o acúmulo de sabedoria espiritual adquirida através da observação. E religião, seja ela qual for, são dogmas humanos que, a depender de cada cultura, não é verdade? Faz a sua religião de acordo com a crença, com a cultura, mas espiritualidade é isso que a gente está conversando aqui. É conhecer as nossas porções espirituais. Eu dou aula sobre isso numa escola na Suíça há 20 anos. Eu queria aproveitar esse teu gancho de falar dessa questão do Ocidente, do Oriente, da espiritualidade, da religião, porque assim, tem crenças diferentes reconhecendo a sensibilidade dos mesmos pontos no corpo para essa transição, para essa troca de energias, né? E aí, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, a gente tem o Ori na cabeça como principal acesso energético. Aí, queria que tu complementasse um pouco sobre essa visão. Então, você está falando com uma pessoa que fez os 21 anos de iniciação na casa iniciática na Bahia. Aí eu fiz o meu buri, meu orixá é Bessem, o Xumaré,
E vou dizer para você, é tudo uma questão de linguagem. Quando eu fui estudar os movimentos de Krishna, você tem uma ideia, né? Um dos movimentos de Krishna chama-se Nataraja. A lenda dele é a mesma lenda do meu orixá, que é o arco-íris e a serpente. Nataraja é o arco-íris e a serpente, Bessem, o chumaré, como é mais comum, é arco-íris, é serpente. A forma, a cultura, a forma de cultuar é diferente. Eu fiz 18 iniciações, para você poder ter uma ideia, para eu poder entender isso de religião e ver que o maior preconceito é da mente mesmo. O preconceito ele é cultural. Aí você vai estudar. Eu fiz uma iniciação já numa outra área, que Marte é o mesmo Ogum que a gente chama na cultura africana. Se você vê a lenda de Marte, se você vê a lenda de Mercúrio, é o mensageiro dos deuses, você vai ver que é o mesmo Exu, não é? Mercúrio. Então, o que acontece houve muita queima de livros, as pessoas, as ditaduras, nós tivemos muitas ditaduras, temos a ditadura de Franco na Espanha, Salazar em Portugal, ditadura no Brasil. Então, houveram países da Europa que foram muito prejudicados porque a forma que as ditaduras conseguiam controlar o conhecimento e a sabedoria era através das religiões. Então, eu estudei a fundo. Eu tenho uma história de vida, não é? Aos 10 anos eu parei de andar, nenhum médico... Eu conto isso em meus livros, eu conto essa história em alguns livros que eu escrevi, e os médicos disseram, dona Marcel, procura os orixás. Eu acabei na mão, foi a mãe menininha do Cantuá, e a mãe menininha disse, essa menina não vai dar para o negócio de religião, é melhor ela ir para uma casa iniciática. Porque existem casas que são iniciáticas que estudam a espiritualidade do orixá, né? Que estuda a parte egungun, a parte luz, e me encaminhou para uma casa que aquele grupo saberia lidar mais comigo. Eu passei por muita coisa, mas não para ter cargos dentro da cultura africana, mas para ser uma iniciada e ter o conhecimento. E aí eu fiquei boa. Em 40 dias eu já estava andando. E aquilo me mexeu muito. E com 18 anos eu resolvi procurar esse pessoal de novo e fiquei completamente encantada, não é? Eu tinha 10, 12 quando fui parar na mão deles, e aos 18 anos eu me encantei tanto com o conhecimento, com a sabedoria, que foi que eu comecei as minhas iniciações e a entender que a pior parte que existe no ser humano realmente é o preconceito, que nem se abre para ler. Eu recomendo sempre às pessoas a ler um livro que chama-se O Livro dos Iniciados. Você vai ver ali iniciações completamente diferentes e grandes mestres, não é? E grandes mestres. E isso prejudicou muito a nossa porção espiritual. E Jung e Freud, ao falar, e Reich, e William Reich, ao falar em ego, superego, no inconsciente, está no inconsciente, está no subconsciente, né? E Jung fala de alma, psicologia, psique é alma, não é a tradução da palavra psique, é alma. Então, eles começaram, e isso foi muito bom, porque abriu, pelo menos na Suíça, e aqui na Alemanha também, esse conhecimento. Eu vou te contar uma historinha rápida, eu não sei se eu estou muito tarde, se eu estou atrasando os meninos. Professor fala demais, vocês sabem, né? Eu fui com uma aluna minha, eu estava fazendo um trabalho na Suíça francesa, e fui ver alguns alunos meus, uma aluna minha me ofereceu um jantar em Zurique, que é na Suíça alemã. E nós fomos para a Suíça alemã.
E essa aluna minha foi parar na farmácia, porque teve uma bobeira, que ela precisava de um medicamento, e ela lá ficou assustadíssima, porque entrou um rapaz na farmácia, era um cliente, e o rapaz estava falando inglês, e ela fala muito bem inglês, e o rapaz disse, olha, eu estou com meu chakra frontal desalinhado, e eu estou querendo um óleo de tal coisa. Quais são os laboratórios? Que laboratório você acha que tem melhor esse óleo essencial para eu equilibrar meu chakra frontal? Ela ficou encantada e foi atrás do rapaz para saber se ele era terapeuta, se ele era médico. Ele disse não, e ficou assim. Você tem uma ideia de, em outros países, esse conhecimento já é popular. Eu digo, no Brasil, a gente toma Doril, que a dor sumiu, e pior que ela não some coisa nenhuma. Né? E em outros lugares, esse conhecimento já está bem mais popular. Eu vivo no Brasil, eu estou aqui porque estou realizando um trabalho extremamente importante que eu preciso ficar uns meses aqui. Mas eu fui em São Paulo também, tenho muito terapeuta em São Paulo. Eu dei um curso uma vez em Recife, tem muitos anos, acho que uns 20 anos que eu dei um curso em Recife também. Não é? Eu procuro dar muitos cursos, às vezes eu desisto de dar curso na Europa para dar cursos no Brasil, para poder alertar o meu povo, entendeu? Em São Paulo eu tenho N pacientes, eu não sei dizer quantos pacientes eu tenho em São Paulo, não é? Onde a gente faz uma soma, eu tenho médicos em São Paulo, que faz, você vai fazer essa parte aqui você vai cuidar com a Lu. Eu tenho fonoaudiólogos, que fazem também trabalho, a gente trabalha junto o paciente, e quem cresce é a saúde, e quem cresce é o paciente. Então, eu quero parabenizar vocês por vocês estarem... acho que é a primeira rádio que me chama para falar de chakra. Eu falava na minha rádio em Salvador, num programa que eu tinha, e o dono da rádio mandou eu parar de falar. Eles diziam que eu era doida. Então, eu quero parabenizar vocês, entendeu? Parabenizar mesmo, porque eu espero que as pessoas, ao ouvirem esse papo gostoso que a gente está tendo aqui, elas parem para pensar. E se tiver qualquer dúvida de algum ouvinte de vocês, pode mandar para mim, que eu faço questão de responder, porque, como eu passei pelo processo, né, eu tive abertura de chakras no corpo físico. Você já deve ter visto isso em algum lugar, porque me perguntaram sobre isso, e eu tomei isso como missão pessoal minha, não é? Falar dos chakras, alertar as pessoas sobre chakras. Eu tinha uma criança que era dada como muda pela fonoaudiologia. Eu e a fonoaudióloga trabalhamos juntos, a menina voltou a falar, deu até festa na escola. Para vocês terem uma ideia do quanto os chakras são importantes. Eles são órgãos. Tem muita gente que toma muito remédio, que toma muita coisa, porque tem problemas de chakra não alinhado. Eu tentei fazer muitos trabalhos aí na Bahia, mas as pessoas misturam com religião. Mas eu sou evangélico, não posso cuidar do chakra. Não, eu sou do candomblé, ninguém pode passar a mão na minha cabeça. Eu digo, mas não é religião, gente, pelo amor de Deus. Não é? Então, é uma luta pessoal minha falar para as pessoas que isso são órgãos. São órgãos, e se eles adoecem, eles levam doença para o... Eu tinha um paciente que ele tinha uma pneumonia que não passava. E quando eu fui ver, ele tinha tanto o chakra cardíaco como o chakra laríngeo completamente desalinhado. Alinhamos, o médico passou o remédio, né, e ele ficou bom. Entendeu? Então, eu tenho N casos assim. E o que eu estou falando aqui, eu tenho testemunha disso também, que eu não sou louca de falar uma coisa dessa e não ter testemunhas caso eu precise disso, né? Eu fui entrevistada por uma revista alternativa, que é tipo a revista Veja da medicina alternativa na Suíça. Se vocês quiserem, eu até mando a matéria para vocês. E o que eu estou falando lá, que eu falei nessa revista alternativa, em 2008, é o que eu estou falando para a rádio de vocês.
aqui em 2020. Alu, deixa eu fazer aqui uma conexão aqui, já que o nome do podcast é Conexão Telúrica. A palavra, vamos na origem da palavra chakra, que significa roda, que muitos descrevem como roda de fiar a luz. O planeta Terra, que também é circular, está passando por um momento bem complicado. Existe uma relação entre a energia dos nossos chakras e o funcionamento da Terra? Completamente. A palavra chakra ela significa roda, o que circula, não é? Tudo em planeta Terra, se não circular, ou desaparece ou vira bactéria destrutiva. Você deixar um cantinho da sua casa sem circular oxigênio, você vai ver que vai aparecer ali um monte de fungos, um monte de coisa. Né? Se você não tomar banho direito, você vai ver que vai aparecer fungos no seu corpo e tal. Então, o planeta Terra, ele é um planeta que ele circula, ele gira, né? O Sol, ele faz toda aquela volta, mas à medida que o Sol está girando em volta do planeta, ele está promovendo também o giro do planeta que leva bem menos, bem mais lento, mas nós não somos um planeta parado. Nós temos essa sensação de estar parado, não é porque nos acostumamos à gravidade da Terra. Você tem uma ideia? Você, para mim, está de cabeça para baixo e eu, para você, estou de cabeça para baixo. Porque eu estou no hemisfério norte e você está no hemisfério sul. Mas como nós estamos, como o nosso planeta circula, não é verdade? Você sabia que a água aqui, quando sai da torneira, circula pelo lado oposto do que é aí no hemisfério sul? A Lua também aqui, quando ela esvazia, ela é ao contrário. Ela fica vazia do lado diferente, entendeu? Então, eu gosto de falar assim, porque às vezes pode ter um ouvinte, né? Eu já vi que a rádio de vocês é uma rádio muito ligada à cultura, que são pessoas muito cultas que estão ouvindo o programa de vocês, mas eu gosto de falar de uma forma, se possível, bem simples, para atingir outras pessoas também. Então, a palavra chakra, ela é um rodar, mas só um rodar no sentido circular, de ficar o tempo inteiro ali circulando. E toda a órbita terrestre tem a ver com os nossos chakras. Você sabia que Nostradamus era médico? Você sabia que Nostradamus era um grande astrólogo? Você sabia que foi através da astrologia que Nostradamus ajudou a curar a peste bubônica? Tudo isso que eu estou dizendo não é psicografia de médium. Tudo isso é verdade. Eu também dou aula de astrologia nessa escola que eu trabalho na Suíça. O grande problema da astrologia é que ela foi muito banalizada. Ela foi perseguida na época da Inquisição, e aí foi muito mexida, porque não podia dizer que o planeta Terra girava, entendeu? Porque o planeta Terra era o centro do mundo. Então, houve muita perseguição e passou-se a ser uma cultura oral, não é? Que nada poderia ser anotado, e eu tive a felicidade de fazer iniciação astrológica, né? A morfoastrologia, e aprender astrologia. Então, cada chakra nosso tem uma ligação total com o nosso sistema solar. A energia do Sol chega em planeta Terra a cada 8 minutos. Esse é um dado da NASA, esse é um dado científico. A cada 8 minutos, a energia solar chega a nós aqui em planeta Terra. E como o Sol se comunica com todo o campo eletromagnético dos outros planetas, esta energia vem junto com o Sol. Então, planetas que estão mais distantes do Sol demoram de vir mais. O planeta Saturno, por exemplo, quando ele consegue, o Sol consegue trazer
um quantum de energia, vamos chamar assim, respeitável, né? Utilizável, útil, que já vem com uma boa quantidade, é de 28 em 28 anos. Mas Mercúrio, que é pertinho do Sol, isso já a cada 280, 287 dias, não é? Nós recebemos energia aqui de Mercúrio. Você tem uma ideia que o ano mercuriano tem 287, o nosso ano tem 365. Então, cada chakra nosso tem uma relação com todo o sistema solar, porque de 8 em 8 minutos o nosso corpo, não só os nossos chakras, mas todo o nosso corpo, inclusive os nossos chakras, recebe energia do sistema solar. A NASA já provou isso a cada 8 minutos. A gente estava falando aqui da questão da roda de Fiá, né? Dessas conexões com o funcionamento da Terra, com o funcionamento da gente. Você fez toda essa contextualização com o Sol, com o sistema solar, né? Com os outros planetas. Quando a gente traz para dentro da gente, como é que a gente pode fazer essa nossa roda de Fiá? Poxa, essa é uma pergunta maravilhosa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar saber o que nos desequilibra. Não é? Isso é fundamental. Se você ficar dando chute em minha perna, não adianta eu passar remédio. Eu tenho que dar um jeito de você parar de chutar a minha perna. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é usar bem o chakra frontal para questionar, traduzir e arquivar o que é na nossa vida uma relação tóxica. Quais são as relações que a gente tem que são relações tóxicas? Essas relações não precisam nem acabar, mas essas relações precisam ter o plexo solar preparado para confrontar que um está fazendo muito mal ao outro e que precisa se equilibrar, não é? Porque uma relação tóxica, por mais que você traga fio de luz, o sol pode descer. Se eu vou lá em Recife procurar essa baiana, a Maíra lá, vou aproveitar e fazer uma visita à Lu também, mas se a gente está muito desequilibrado, essa energia não tem a mesma sintonia, entendeu? Então, a primeira coisa que nós precisamos realmente, isso é fundamental. Eu não acho que a gente precisa acabar com a relação tóxica. Se uma relação é tóxica e essa relação ainda existe, é porque existe muito amor. Existe muita necessidade ainda no ser humano um do outro. E o motivo que leva a se acabar ou um casamento ou uma amizade não é porque a relação está tóxica, é porque acabou o amor. Aí se acabou o amor, aí não tem jeito, né? Não tem como. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam realmente fazer é começar esse trabalho pelo chakra frontal, conversando, buscando a razão, buscando o sentimento, para fazer essa identificação de relações tóxicas e altas relações tóxicas também. Porque, às vezes, nós desenvolvemos relações tóxicas com a gente mesmo. O pessimismo, por exemplo, é uma relação tóxica. Por isso que eu fiz questão de explanar aqui sobre o que é o medo e o que é a raiva. Porque esse medo e raiva fica, não é? Torna você completamente uma pessoa tóxica. Quer uma pessoa mais tóxica do que uma pessoa que é medrosa e raivosa? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar, autoconhecimento, identificar o que é tóxico em nós, tanto nas relações com a nossa família, seja com quem for, relação tóxica com o nosso trabalho, relação tóxica com nossa profissão, não é? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer para parar o atrito. Aí existe uma série de coisas que eu posso passar aqui sem nenhum problema, porque não tem efeito nenhum colateral. Por exemplo, um óleo essencial de manjericão. Quem tem alergia a manjericão não pode usar, porque tem alergia a manjericão. Manjericão é um tempero simples, principalmente para a gente aí no Brasil. Aqui na Suíça chama-se basilic, não é? Mas um óleo essencial
de manjericão, você passar ele circular, de forma circular, em frente, ali no chakra, no plexo solar, dando voltas leve. Preciso observar que tem óleos que, às vezes, eles são muito concentrados, e aí precisa que você faça alguma diluição, entendeu? Eu nem gosto de comprar esses muito concentrados, eu gosto de comprar aqueles que já vem mais com 20, 30 ml, que você já pode usar direto na farmácia. Eu passo para os meus pacientes, eu uso na minha neta voltou do hospital, caiu um biguinho, eu passei o óleo de basilique nela, ela estava com dias de nascida, então é uma coisa que não tem problema nenhum, não é? O único problema é se a pessoa tem alergia a manjericão. Vai ter uma reação alérgica do mesmo jeito, mas ajuda bastante o plexo solar, ok? O óleo de rosmarinos, que é o alecrim, que a gente também usa muito em tempero. Quem é que não pode usar? Quem tem alergia a alecrim. Né? Alecrim, aí no Brasil a gente conhece, né? Aquele ramozinho. O óleo essencial, passar no chakra cardíaco, entre o peito. Hoje, se você abre a internet, você já vê a localização dos chakras. Isso ajuda bastante a equilibrar. A aromagia, a aromaterapia tem nos ajudado muito, porque a questão da luz, Maíra, ela vem. A questão é a gente conter, entendeu? É a gente segurar isto no corpo, não é? Essa é a questão. Saber fazer uma boa comida é maravilhoso, mas se você não botar comida na boca, você não vai viver toda a luz que a comida tem. Então, o primeiro ponto é a relação tóxica, que a gente já falou. Segundo ponto, dá um conforto para esses chakras que trabalham tanto, não é? Como eu já falei sobre 2 aqui. E o terceiro ponto da gente trazer a luz é não gostar de mentira. Se você quer encontrar, minha irmã, a verdade, a primeira coisa que você precisa parar, todos nós precisamos parar de ser hipócrita. Eu escutei isso aos 18 anos na casa desse mestre que eu fui fazer essa iniciação de Oxumaré. Eu disse, como é que eu faço para encontrar a luz deixando de ser hipócrita? Verdade e hipocrisia não combina. Então, você vai ver que à medida que você vai ficando mais alinhada, tem pessoas que acham até que você está ficando mais mal educada, mas não é isso. Você está parando de carregar coisas que não precisava carregar. A gente pode ser, sim, mal educado, a gente não pode ser grosseiro. Existe um não, existe um não. Obrigada. Não é? Então, isso é fundamental. Né? Isso é fundamental, a busca pela verdade, a gente tem que trabalhar. Uma outra coisa também que nos desequilibra muito, que nos tira, luz na mente é lucidez, luz no coração é amor, luz na consciência é sabedoria, luz na mente é lucidez, não é? E para a gente ser lúcido, a gente tem que parar de se justificar, parar de justificar o outro, olhar os fatos, como os fatos aconteceram, o momento de dar um carinho, o momento de perdoar, aí é outra, é a hora de dar o chakra cardíaco, é outro momento. Não é? Mas se uma pessoa, para poder viver em luz, nós temos 3 elementos, temos luz, escuridão e sombra. Então, tem gente que, para não viver na escuridão, vai para a sombra, fica ali na sombra, mas também não quer ir para a luz. Sabe? A mulher que não quer saber que o marido trai para não ter que tomar uma atitude. Então fica assim, né? Fica ali na justificativa, porque não quer ou não está pronta ainda para tomar uma atitude. Então, essa forma, a luz existe, ela está aí. Se você for ver muito do que eu estou falando aqui, é o que o Gananda também já falou, Jesus já falou, outras pessoas já falaram, e a gente fica procurando meio que mágica, sabe?
Eu vejo muitas pessoas procurando mágica. Me dá uma mágica, me dá um remédio para eu poder não precisar ter lucidez e ser feliz, não precisar. Não tem jeito, isso aí não tem jeito. A felicidade não é para amadores, né? A felicidade é para pessoas que querem realmente estar bem. Eu tenho momentos que eu estou muito triste, mas eu me considero uma pessoa feliz. Diga, querido. Alô, você estava falando aí em verdade, em luz, né? O planeta está passando por uma fase em que eu acho que está faltando um pouco disso, né? Verdade e luz, que me parecem também que são complementares essas duas palavras. E aí eu queria saber de você o que é que essa experiência, que é tão rara aqui no hemisfério que a gente vive, no Ocidente, o que é que essa experiência de ter os chakras abertos, que tipo de luz ela trouxe, que tipo de verdade ela trouxe para você? Você falou de duas coisas aí. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando do momento que a gente está passando, você está falando do coronavírus, você está falando da pandemia, você está falando. É disso que você está falando? Mas na verdade eu quis só contextualizar que o planeta está passando por isso, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa tua experiência particular. Sim. Veja bem, o primeiro momento que a gente está passando aqui nos foi avisado, né? O Chico Xavier, que era um homem extremamente lúcido, eu mesmo, eu tenho apostilas minhas, que outro dia um aluno me escreveu, Lu, teve um dia que você deu uma aula falando exatamente, você até descreveu o coronavírus, você só não deu o nome dele. Então, tudo isso que a gente está passando, mais do que todos nós, João Batista avisou que o planeta iria passar por um momento muito sério. Eu dou graças a Deus de ter os meus chakras abertos, porque eles me ajudam na minha lucidez, né? Eles me ajudam a... Eu sou terapeuta também, entendeu? Eu sou autodidata, mas eu estudei muito também. Eu também tenho algumas formações que eu fiz, tá? Nessa escola que eu também trabalhei. É que quando eu cheguei lá, o meu autodidatismo acabou completando muito das ciências que eu lá encontrei, tipo iridologia, reflexologia. Então, eu acabei sendo que meio que aluno e professor ao mesmo tempo desses temas e dessas medicinas. Então, para mim, é uma maravilha, porque eu posso ajudar as pessoas, não é? Eu formei terapeutas e eles estão alinhando chakras de pessoas, então eu sinto que é como se eu estivesse fazendo o dever de casa. Eu tenho uma foto, se você assistiu o meu documentário, que eu estou com a cara bem fechada, assim, eu estava ali com 20 e poucos anos, quando me disseram que minha vida ia ter que mudar toda, quando meus chakras abriram, e me contaram que se eu tomasse cerveja, que fechava os chakras. Eu fui para o bar, enchi a cara. Vomitei muito, tive diarreia, passei 3 dias mal, mas os chakras continuaram abrindo do mesmo jeito, não é? E eu sempre me lembro disso, porque hoje eu sei que eu passei por momentos muito difíceis. No Ocidente, ninguém sabia o que era isso, ninguém. Eu tive a felicidade de conhecer um antropólogo que é meu amigo até hoje, né? É meu amigo, sempre que eu tenho qualquer coisa na minha paranormalidade, é a ele que eu me comunico. Inclusive, eu estou passando por um processo muito mais forte do que a abertura de chakras, estou passando um processo fortíssimo no meu campo eletromagnético, que está sendo feito um outro documentário. Na época eu aviso a vocês, esse documentário ele deve estar saindo para outubro, novembro, né? Nós estamos filmando, como fizemos o primeiro, né? O ato contínuo. Assistimos. Está no meu canal no YouTube. Mas nós terá outro para o processo que eu estou passando agora. Então, eu vou falar até mais dos chakras em cima desse processo que eu estou passando. Todos somos um.
né? O universo, nós somos peças dentro de um universo, e esse universo nos requisita quando precisa de nós. Só existe morte para quem não conhece a vida. Quem conhece a vida, a primeira coisa que descobre é que a morte não existe. Nós somos deslocados para outras dimensões, para outros sistemas, que este corpo físico, que a carne não combina, entendeu? Não vai ficar bem, é outra gravidade. Ontem eu estava indo para a praia e me veio uma frase que eu quero dividir com vocês. Eu disse, Deus, meu amigo vento, aquilo me veio assim, você untando o pó para minha alma poder se expressar. Porque nossa matéria é exatamente isso, né? É uma força de gravidade que, senão, ela viraria pó. Em determinada altura do avião, se você abrir a janela, você vira pó. Seu corpo todo vira pó, desintegra na mesma hora. Então, o que mantém essa carninha junta e que a pele cobre é a gravidade deste planeta. Então, o que está sendo de luz para mim e o que é de luz para qualquer pessoa é quanto mais você se conhece, quanto mais recursos você consegue tirar de você mesmo, você se torna um ser mais independente. Eu não gosto do termo autoajuda, até porque autoajuda é um termo esquisito, porque se é auto, é você que tem que fazer. Então, se está tendo ajuda, como é que alguém pode autoajudar o outro? Não é verdade? Então, eu sou uma pessoa que já trabalho para uma outra linha, para a linha da independência. Você ser independente, de você buscar os recursos em você mesmo. Todos nós somos iguais diante do Pai. Eu tenho chakra, você tem chakra. O que aconteceu comigo foi uma experiência que pode inspirar vocês dois aí, os ouvintes de vocês, como já inspirou outras pessoas. Eu estou com um vídeo no meu YouTube que está com quase 100 mil visualizações, eu falando mais ou menos sobre esse tema, não é? Então, se isso inspirar as pessoas, eu acho que já me deu muita luz. Porque o que faz a gente ter luz é a gente saber quem a gente é, de onde a gente veio, por que nós estamos aqui, qual é a nossa função no mundo, qual é a nossa função no universo. Aí todos os caminhos se abrem. Não tem Exu que feche caminho para você passar, não é? Porque você está ali passando com toda a força, estando onde você tem que estar, fazendo o que você tem que fazer. E a única pessoa do mundo, com exceção de Ifá, do jogo de buzo, ou do tarô, que de vez em quando nos dá um conselho ou outro, a única pessoa que sabe de você é você mesmo. O oráculo mais famoso do mundo é o oráculo de Delfos, na Grécia. Você chega lá e está lá escrito, conhece-te a ti mesmo. Não é? Então, a luz está dentro de você. Tá? A luz está dentro, está fora. Mas, para ela ser sua, ela tem que estar dentro de você. Senão, a luz é externa. O maior engano de que nós enxergamos é o sol. Tira o sol para ver como todos nós somos cegos. É verdade, Alô. Alô, a gente ia encerrar pedindo para você deixar uma mensagem, mas eu acho que ela já veio, já se conectou com a gente nesse pedido de transmitir essa questão do autoconhecimento, da busca pela autonomia através do autoconhecimento, né? A gente queria te agradecer por toda tua verdade que Mais uma compartilhou vez, com a eu gente, da tua parabenizo o história, programa de por essa luz que vocês. você veio trazer aqui Não para o é? Vou programa da gente. compartilhar. Esse podcast Bom saber que está na internet. Vou compartilhar, porque nós, principalmente a Bahia tem uma função espiritual no mundo muito grande. Procurem ler sobre a energia do grau e a Bahia. E o trabalho que vocês estão fazendo é de primeira mão, informando aquilo que o povo precisa saber, que as religiões não contam para ter o gado, para ter a res. Então, parabéns, meninos, amei vocês. Precisou de Alu, é só dar um toque, que eu estou inteira à disposição de vocês. Muito obrigado e boa noite.